todos, com grande alegria vamos iniciar mais um devocional de quinta-feira. Iniciamos saudando a todos vocês, que todos possam estar bem e fazemos a nossa invocação. Iniciamos este momento em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso texto base para hoje vem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mas eu vou fazer a leitura de todo o trecho bíblico que começa lá no versículo 25 e diz assim: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E aí vem o versículo base deste nosso devocional. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, ou como diz a outra tradução, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o nosso texto base para o nosso devocional de hoje. E nós observamos que a partir do capítulo 13 de João, Jesus começa a se despedir de seus discípulos e a prepará-los para o fim de sua missão e para o momento em que Jesus não estaria mais com os seus discípulos. Esse é um texto de preparo, esse é um texto em que Jesus se preocupa em demonstrar aos discípulos que eles passariam por dificuldades, que eles passariam por aflições, por sofrimentos. Quando nós falamos em aflições, em sofrimentos, nós precisamos distinguir, porque sofrimento faz parte da vida humana. Nós vivemos em um mundo caído por conta do pecado, vivemos em um mundo repleto de sofrimento. É só analisarmos os últimos acontecimentos aí do século XX, século XXI. Grandes guerras mundiais, fome no mundo, doenças sem cura e muitas outras coisas que trouxeram sofrimento para as pessoas. E sofrimento para cristãos e não cristãos. Esse sofrimento em que ninguém está imune, em que nós padecemos por conta de vivermos em um mundo caído em pecado. Mas a promessa de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz que vocês passarão por aflições do mundo, quando ele fala para nós, seus discípulos, que passaremos por aflições do mundo, não se refere a estes sofrimentos comuns, a esses sofrimentos que todos passam por viver em um mundo caído. Seriam aflições diferentes, seriam sofrimentos diferentes. E aí nós precisamos nos dar conta e responder: que sofrimentos seriam esses? Que aflições são estas que aguardam a todos os cristãos, que aguardam a todos os seguidores de Cristo? As aflições de perseguição, as aflições em decorrência da fé que nós temos em Jesus, as aflições que nós sofremos por sermos seguidores de Cristo. Nós sabemos que lá no início da igreja cristã, essas aflições, elas ocorriam de uma maneira muito
muito forte, até o ponto das pessoas serem presas, até o ponto das pessoas morrerem. E infelizmente isso continua ocorrendo hoje no mundo, em muitos países em que há perseguição aos cristãos, em muitos países que professam outras religiões, em muitos países em que a ideologia reinante ela não acolhe a fé cristã. E para nós no Brasil, será que nós não passamos por nenhuma espécie de sofrimento, de perseguição, de aflição? Sabemos que por sermos cristãos, se nós procurarmos seguir fielmente a vontade de Deus, nós passaremos por aflições. Primeiro, em decorrência da nossa própria carne, porque a nossa natureza, ela tem uma inclinação ao mal. A nossa vontade natural é contrária à vontade de Deus. E só de nós tentarmos seguir a vontade de Deus, já passamos por aflições. Em segundo lugar, porque o inimigo, o diabo, ele está ao nosso redor e ele nos tenta de inúmeras maneiras. Em terceiro lugar, porque nós vivemos em um mundo anticristão, em um mundo não cristão, em um mundo que não deseja fazer a vontade de Deus, em um mundo que deseja seguir a vontade humana. Por isso, mesmo estando em um país em que nós podemos professar a nossa fé, em que nós podemos proclamar o Evangelho, nós também podemos passar por perseguições, por sofrimentos, porque muitas vezes o mundo não vai desejar ouvir o Evangelho, porque muitas vezes nós seremos tidos como retrógrados, ultrapassados, porque muitas vezes seremos tidos como fundamentalistas e como pessoas que simplesmente elas estão sendo enganadas, estão sendo tidas como massa de manobra até de religiosos, de igrejas, de líderes. Quantas vezes não vemos isso na mídia? E aí, qual será a nossa atitude, ou qual deveria ser a nossa atitude? Esse é o ponto alto, o ponto mais importante desta nossa reflexão de hoje. A nossa atitude poderia ser de combate àqueles que combatem o Evangelho e a fé cristã. A nossa atitude poderia ser de ficarmos tristes com tudo que está ocorrendo, em reclamarmos de toda essa perseguição, de todo esse sofrimento, de todas essas aflições. E eu digo a vocês, nossa atitude não pode ser nem de sairmos por aí numa cruzada contra os nossos perseguidores. E nem deve ser uma atitude de derrotismo e de simplesmente reclamarmos de estarmos sofrendo diante de um mundo não cristão. Não. Jesus diz a nós hoje que a nossa atitude deve ser uma atitude de alegria e de contentamento, de satisfação por sermos perseguidos, por estarmos em um mundo que muitas vezes irá virar as costas para nós. Isso deve nos trazer alegria, satisfação, contentamento. E também deve nos trazer um sentimento por este mundo que nos odeia, que é hostil ao Evangelho e à fé cristã, deve nos trazer um sentimento de amor e de misericórdia a Ele. Mas como podemos ser deste modo, pastor? Isso não é fácil, isso é muito difícil. A nossa natureza quer revidar um ataque contra a nossa fé. A nossa natureza quer ter ódio contra as pessoas que têm ódio de nós. Não é fácil, seguramente. Se seguirmos a nossa natureza, não teremos essa atitude. Mas nós precisamos refletir e prestar atenção no que Jesus diz. Jesus diz: no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo no Calvário,
no alto da cruz, quando Ele morreu por nós, quando Ele pagou pelos nossos pecados, Ele venceu o pecado, o diabo, a morte e o mundo. E se Jesus venceu, quando nós somos perseguidos, quando nós somos rejeitados, quando as pessoas nos apontam como pessoas ultrapassadas, retrógradas, por seguirmos a palavra de Deus, nós devemos nos sentir contentes, satisfeitos, alegres. Por quê? Porque significa que nós estamos seguindo fielmente ao nosso Mestre Jesus. E se nós estamos seguindo fielmente ao nosso Mestre Jesus, essa vitória que Ele nos garante, ela é garantida a nós, ela é dada a nós. A vitória que Ele tem na cruz é dada àqueles que o seguem. E assim como Jesus, no alto da cruz, não teve ódio de seus perseguidores, mesmo tendo seu sangue vertido, Ele os amou, ao ponto de dizer: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ao ponto de entregar a sua vida, não apenas por seus seguidores, mas por todo o mundo. É essa atitude que nós, como seus seguidores e seus discípulos, precisamos ter. Uma atitude de amor e de misericórdia ao mundo. Muito bem, diante das aflições, diante dos sofrimentos, diante das perseguições do mundo, precisamos ficar contentes, precisamos ficar satisfeitos e precisamos amar e perdoar o mundo. Em nossa natureza, seremos incapazes de ter uma atitude como essa, mas pela nossa fé em Cristo, poderemos sim amar e nos alegrar diante das perseguições e aflições deste mundo, dispensadas a todos os cristãos. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom saber que mesmo diante de sofrimento, de perseguição, de dificuldades que podemos ter por seguirmos a Cristo, não devemos nos entristecer e também não devemos ter uma atitude de ódio. Pelo contrário, podemos nos alegrar, porque a vitória de Cristo é também a nossa vitória. Podemos nos alegrar, porque assim como Cristo perdoou os nossos pecados, Ele nos chama para anunciarmos que este perdão não se restringe a nós, que já sabemos, mas também é destinado a todas as outras pessoas. Elas só precisam ouvir e seguir a Cristo Jesus. Que nós possamos ser teus instrumentos em anunciar que Cristo venceu o pecado, o diabo, a morte e que Cristo nos dá a vida eterna, para que mais pessoas possam se alegrar conosco e possam ter a paz que só Cristo pode nos dar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi muito bom ter vocês conosco em mais este devocional, que possamos nos alegrar, possamos levar o amor de Deus, o perdão que Cristo nos dá às outras pessoas. Tenham uma abençoada noite e que possamos nos reencontrar no nosso próximo devocional, quinta-feira, às 8 horas da noite. Grande abraço a todos.